E aí galera, voltando aqui para mais um. Bom, no último vlog, isso aqui tá parecendo um capítulo de novela, né? Mas no último vlog eu tava falando um pouco sobre os nossos planos, né? E como a gente trocou de, ao invés da gente vir fazer um Express Entry direto, a gente trocou para vir fazer um plano de estudo e trabalho. Nesse plano de estudo e trabalho, a gente teve que se informar muito referente a essa parte de estudo em si. E como é que funcionou isso? A gente, primeiro, tem vários youtubers, né, blogs, e eu posso listar uma porrada para vocês que tem muito conteúdo legal, que eles explicam direitinho, e consultorias educacionais que eu posso também passar para vocês. Algumas consultorias educacionais, dependendo do curso, óbvio, eles ganham da própria faculdade para fazer as indicações, então o valor que eles cobram do estudante é muito pequeno, então mesmo para quem é do Brasil vale a pena. Que foi o meu caso, tá? A gente contratou uma consultoria educacional quando foi pra gente vir pra cá, que foi justamente pra gente não ter problema, né? Que a gente já tinha falhado no plano de vir com a residência permanente, a gente não queria, e não falhado porque deu errado, tá, pessoal? É só porque o plano não deu certo, são coisas diferentes. Bom, e aí a gente decidiu, poxa, então a gente vai fazer, a minha esposa resolveu fazer uma pós-graduação. E aí, quando uma pessoa vem fazer uma pós-graduação aqui, não só pós, tá? Um college, uma pós-graduação, mestrado, doutorado, bacharel, que é um caso de um curso de 4 ou 5 anos. Nesses casos, você consegue, a pessoa que vem fazer o college, né, a pós-graduação, ou esses outros casos que eu comentei, a pessoa consegue estudar, trabalhar 20 horas por semana, tá? E o cônjuge consegue vir trabalhar 40 horas por semana. Isso para casos onde você pega um college público, tá? Poxa, gente, como assim? Aqui existem colleges públicos e privados. Os colleges públicos, eles têm alguns incentivos do próprio governo e da parte do ponto de vista de imigração. Como funciona? Quando você decide se você quer qual a diferença principal, aliás, o college privado, ele vai ser geralmente mais barato do que um college público. Como funciona? Se você vem no college privado, você costumeiramente tem direito a trabalhar 20 horas por semana, mas o seu cônjuge não vai ter direito a trabalhar, ele não vai poder vir com o Open Work Permit, que é o chamado, que é o visto aberto de trabalho. Então, o seu cônjuge não pode vir trabalhar, e você não vai ter direito ao PGWP, que é o chamado, é um visto de trabalho, chama Post Graduation Work Permit. Ele é um visto de trabalho, tá? Focado especificamente para os estudantes quando eles concluem os estudos. Então, como funciona? Quando você conclui os seus estudos, imagina que você resolveu fazer um college aqui de 1 ano, tá? Quando você faz um college de 1 ano aqui e você concluiu, você pode aplicar para esse PGWP. E esse PGWP, ele é um visto de trabalho com a mesma duração aí do seu período de estudo, tá? Então, se for um college de 2 anos, por exemplo, você vai ter até 3 anos de PGWP. Para cursos que são de 2 anos ou mais, eles já entram nessa categoria de 3 anos de PGWP. Para cursos que são menores que 2 anos, eles vão seguir o período dos seus estudos. Então, se você estudou por 1 ano, você vai ter 1 ano de PGWP. Se você estudou por 1 ano e meio, vai ter 1 ano e meio de PGWP. É assim que funciona para colleges públicos. College privado não vai ter PGWP,
tá? A menos que seja um curso de bacharel, se eu não me engano. Essas são as principais diferenças do PGWP, dos colleges. Um é mais barato, mas dá menos vistos e possibilidades, tá? E o outro, ele já te dá algumas vantagens nessa parte de visto em geral. Então, se você tiver, no nosso caso, que a gente resolveu vir fazer uma pós-graduação, eu consegui vir com um visto aberto de trabalho, né? Que é como funciona esse plano de estudo e trabalho. Você vem fazer um college ou uma pós-graduação de geralmente 2 anos é o melhor, que todo mundo sempre recomenda, e é válido, tá? Porque como funciona, pessoal, esse plano? Esse plano, enquanto um estiver estudando do casal, o outro vai estar trabalhando. E depois dos seus estudos, você ainda tem um período aí desse PGWP, onde os dois do casal vão poder aplicar para o PGWP e ficar aqui com visto de trabalho. Tem algumas regrinhas, tá? Por exemplo, se você é o estudante e você tem direito ao PGWP automaticamente, então você vai conseguir, com o college público, tá, pessoal? Lembrando de novo, você vai conseguir aplicar para esse PGWP e vai conseguir pegar o seu visto de trabalho. Porém, para você conseguir estender para o seu cônjuge também, você já precisa, assim que for aplicar para o PGWP, você precisa ter uma oferta de trabalho, tá? Em NOC 0A ou B, tá? Então tem umas pegadinhas. Por isso que eu sempre falo, se vocês puderem contratar uma consultoria ou consultar ela, uma consultoria pelo menos, é sempre interessante por causa desses detalhezinhos, tá? Enfim, quando você pega esse PGWP, ou até durante o período de estudos, o que vai realmente subir a sua pontuação não é o estudo em si, tá? O estudo ele sobe a pontuação, mas cerca de 15 pontos, se eu não me engano, 30 se for um Masters, alguma coisa nesse sentido, que não é o que vai fazer tanta diferença para o seu processo, tá? Agora, o que vai fazer diferença no seu processo é que enquanto você estiver estudando e o seu cônjuge estiver trabalhando, o seu cônjuge tem a oportunidade de trabalhar full time, né? Então ele pode pegar um trabalho qualificado, e ele pode pegar um trabalho qualificado na área dele. Isso é o que vai render uma pontuação boa. Depois de um ano de trabalho aqui, você consegue aplicar para vários outros programas, tá? Aqui para Toronto, que é onde eu tô, existem processos provinciais de Toronto, e aí eu posso comentar um pouco sobre eles ou passar para vocês alguns links que são mais de consultores de imigração mesmo falando sobre isso, e aí vai ter o detalhe exatamente. Mas tem alguns processos aqui de Ontário que você consegue pedir o processo provincial, aplicar o processo provincial, simplesmente por ter ali uma oferta de trabalho na sua área por aqui. Então, óbvio, você já tem que estar por aqui para conseguir essa oferta. É muito difícil conseguir ainda estando no Brasil, mas você consegue, tá? Um pouquinho sobre os trabalhos, tá, pessoal? Eu queria comentar os trabalhos de quem tá fazendo college e de quem tá como cônjuge. Por quê? Porque se você vier sozinho, solteiro, você só vai ter a parte referente às 20 horas por semana, né? Que é o resto do tempo você vai ter que estudar. Nesse processo, nessa característica, o que acontece é difícil você arrumar um trabalho qualificado aqui, tá? Com 20 horas por semana. Então a grande maioria dos trabalhos de 20 horas por semana vão ser trabalhos no McDonald's, em Starbucks,
Tim Hortons, alguma coisa de telemarketing, construção, você acha e paga bem. Uber, você consegue e paga bem, mas você tem que aprender como funciona, tá? Principalmente Uber, o pessoal que faz Uber vai com certeza me mandar falando: "Oh, Uber não paga bem não", mas é que você tem que aprender todos os horários, tá, pessoal? O que eu quero dizer com os horários? Quando você faz Uber por aqui, tem horários melhores e horários piores, meses piores e melhores também. Então, verão, por exemplo, o pessoal fala que a galera costuma gostar de andar e aí ninguém quer pegar Uber. Já no inverno, ninguém quer andar na rua e aí todo mundo pega Uber, por exemplo. Mas enfim, por que eu quis falar sobre isso? Primeiro, tem um pulo do gato aí, nem todo mundo sabe. As 20 horas são fora do campus, tá? Ou seja, um trabalho Starbucks, né? Um trabalho de Uber, todos esses outros que eu comentei. Porém, essas 20 horas não contam, essas 20 horas de limite, elas não contam o tempo que você pode trabalhar dentro do campus. Ou seja, se você estiver fazendo um trabalho de monitor, né, dentro do campus, trabalhando em alguma área na biblioteca do campus, 10 horas por semana, por exemplo, e você arrumar um trabalho de 20 horas por semana fora do campus, na Starbucks, por exemplo, você vai estar trabalhando 30 horas por semana e vai estar totalmente legal. Então, esse é o ponto. Poucas pessoas sabem, mas quando você trabalha dentro do campus, esse trabalho dentro do campus não conta, não desconta, aliás, dessas suas 20 horas por semana, tá? Então, é por aí, para vocês terem uma noção de como funciona. Bom, e se você vem casado, o seu cônjuge vai poder trabalhar 40 horas por semana. E aí sim, ele consegue trabalhos mais qualificados. Então ele vai conseguir, se ele é um engenheiro, vai demorar talvez 2-3 meses para arrumar trabalho. Talvez. Depende muito da área e da demanda do momento, tá? Engenheiro civil, por exemplo, ela talvez não vá conseguir, aliás, ela com certeza não vai conseguir um trabalho como engenheiro logo no começo, até porque não vai poder assinar nada, né? Tem que fazer toda a equivalência, tem toda essa parte de diploma que tem que mexer, mas ele provavelmente vai conseguir alguma coisa na área, mas ali às margens da engenharia. É como você ser um engenheiro e trabalhar como analista no Brasil, mesma coisa. Ou até superior. Por exemplo, você é um engenheiro civil, mas já tem muita experiência na área. Então você chega aqui, em vez de trabalhar como engenheiro, porque você não pode trabalhar como engenheiro, você arruma um trabalho como supervisor de obra, como gerente. Isso pode, tá? São coisas distintas. Você está na área de engenharia, mas você não está atuando como engenheiro. Quem é engenheiro entendeu. Você pode atuar como se não tivesse CREA. E é isso. E aí, pessoal, quando você tem esse trabalho qualificado, é que você vai conseguir ter, depois de um ano, essa pontuação extra que vai realmente mudar o jogo da sua pontuação, tá? Então esse é o plano de estudo e trabalho, tá bom? Eu volto logo mais falando mais sobre um Express Entry. Eu devo comentar sobre uma outra coisinha daqui também. E é isso aí. Se tiverem alguma dúvida aí, deixa nos comentários. Quiserem contatos mais variados ou quiser só bater um papo, é só chamar, tá bom? Abraço, galera. Falou. E aí, pessoal, essa aqui é a vista de casa.
Esse aqui é o prédio que a gente passou e a gente estava caminhando aqui nesse bairro, nessas ruas do subúrbio aqui, ó. Tá vendo? Agora eu já tô no apartamento aqui, ó. Essa é a vista aqui de casa. E aqui no cantinho tem um shopping já, que é aquele shopping em cima da estação. Então tô do lado do metrô já também. Isso aí, um abraço.